Olá, estamos chegando com mais uma edição do Cresce Entrevista. Já vou pedir para você se inscrever no nosso canal no YouTube para acompanhar todos os vídeos da TV Cresce Rio e também já deixar o seu like nesse vídeo para que mais profissionais possam acompanhar esse conteúdo de qualidade. Uma outra dica bem bacana é seguir as nossas redes sociais e ficar por dentro de todas as notícias do mercado imobiliário e do Cresce RJ. No programa de hoje, um tema de interesse de todo corretor de imóveis: o que fazer quando o cliente é duro na queda? Ou seja, que técnicas utilizar quando o cliente apresenta uma indecisão ou a negociação apresenta dificuldades? Nosso convidado de hoje é super especial. O pós-graduado em administração pela USP e professor de técnicas de negociação, Fred Ribeiro. Vamos nessa? Seja bem-vindo à TV Cresce Rio, Fred. E vamos de cara já respondendo à pergunta central desse programa. O que o corretor de imóveis deve fazer quando ele identifica que o cliente é duro na queda? Bom dia. Olha, nesse momento, a principal atitude que o corretor tem que ter é criar um laço de confiança com o cliente. Tem algumas técnicas para a gente gerar confiança com o cliente, né? Algo que eu adoto aqui com o meu time, a primeira coisa dessa técnica é buscar pontos em comum. Como é que você busca ponto em comum com o cliente? Uma das formas, sem nunca ter visto nem conhecido o cliente, né? Uma das formas é através da rede social. Então, na rede social você identifica ali no LinkedIn, Facebook, Instagram, alguns pontos do que ele frequenta, onde ele estudou, o que ele fez, o que ele não fez. E você usa isso a seu favor numa conversa. Então, vamos supor aqui que ele tenha feito Mackenzie. Você identificou lá que ele fez Mackenzie. Eu fiz Mackenzie. Estou dando aqui um exemplo comum a mim. Quando eu percebo isso numa conversa, eu vou tentar puxar um assunto que fala assim: pô, você fez engenharia? Qual que é a sua formação? Ah, eu fiz Mackenzie. Pô, não acredito, eu também fiz Mackenzie. Rapaz, que coisa bacana, você fez Mackenzie. De que época que você é? De onde você é? Você cria aí uma sintonia chamada rapó, que é um quebra-gelo. Você sai um pouco daquela rotina metódica, formal, para trazer o cliente para ti. Outras técnicas de aí para frente, para você manter um relacionamento mais ativo, depois que o negócio der certo, é frequentar os mesmos lugares, entender sintonia de localização dele, tudo isso vai trazendo um elo de confiança. Eu vou traduzir isso de uma forma muito simples. Quando você entrou na faculdade, tinha lugar para sentar, você sentou do lado de quem e por quê? A resposta é: eu sentei do lado com quem eu mais me identificava. E você sentou do lado com quem que você mais se identificava num primeiro olhar, buscando o quê? Porte, vestes, olhar, sorriso, comunicação, tudo aquilo que tem a ver com você. Identifique isso no cliente e busque estar na mesma sintonia que ele. Tudo isso vai gerar uma confiança para você quebrar esse gelo e sair desse cliente duro na queda. Bacana, Fred. E assim, o corretor de imóveis ele lida com uma situação complicada, porque tem o cliente vendedor, né, que tem uma relação emocional com o imóvel. Muitas vezes quer vender ele por determinado valor, que não é aquele da avaliação, e tem o cliente comprador que muitas vezes quer aquele desconto. Como o profissional pode conciliar essas duas questões na negociação? Tem uma coisa que pouco corretor faz, cara, que isso é muito difícil a gente mudar na cabeça do corretor. O corretor não pode se esquivar de perguntar. Perguntar é a chave do negócio. Ele tem que fazer um checklist de perguntas essenciais para o negócio dele. Então, você tem que perguntar para o cara: escuta, qual é o valor de venda? Tá. Ok, nesse valor de venda está incluso 6% de comissão? Tá bom. Me diz uma coisa, se eu tiver uma oferta aqui, tem que perguntar, não adianta, tem que perguntar. Se eu tiver uma oferta com uma diferença aqui desse imóvel no valor de 30%, o que o senhor pensa disso? O senhor ouve ou não ouve? Você vai sentindo o cliente. Se o cliente estiver firme numa posição, que ele não abre mão daquele valor, você já está preparado. Agora, se você não perguntar, você nunca vai saber. A mesma coisa do cara que vai comprar. Tem que perguntar. Ah, olha, eu vou fazer uma oferta nesse imóvel
A conversa dos clientes é sempre a mesma coisa. Esse imóvel precisa de muita reforma, o condomínio é alto, a garagem é apertada, eu vou fazer aqui um valor, cara, esse não vale o que está pedindo. Vou ofertar aqui 30% menos, 40% menos. E às vezes tem que colocar para o proprietário que o cara se ofende até. E pior do que isso, os clientes hoje estão colocando uma margem de preço que você não consegue mais trabalhar com uma zona de barganha facilitada. Então, por exemplo, o imóvel custa 2 milhões, o cara faz uma oferta de 1.700, é uma oferta razoável? É. Que dá para você, inclusive, trabalhar com uma oferta de 1.600 com a pessoa tendo 100 mil na carta da manga. Mas hoje, os caras estão mandando 1.400. Como é que você faz uma oferta de 1.400 no imóvel de 2 milhões? Você já tem que preparar o proprietário. Aí você já tem que sentir o que o cliente quer. Cara, 1.400, você não vai subir mais, é isso? Eu quero entender de você. Se o cliente não abaixar nesse valor, você não fecha? Tem que perguntar. Aí o cara vai falar, não é isso. Eu estou fazendo essa oferta de 1.400, eu tenho interesse no imóvel, talvez eu chegue em 700. Mas eu não quero que você fale isso para ele. Só que se você não perguntar, não exaurir o cliente, tanto o proprietário quanto o cliente, não fazer perguntas extenuantes, porque você fica com medo de perder o cliente, cara, você está com medo agora, lá na frente você vai perder do mesmo jeito. Então, não tem que ter medo de perguntar, você não vai perder o cliente. Pode escrever o que eu estou te falando, você não vai perder o cliente, nem proprietário, nem cliente. Você tem que perguntar. O cara fez a proposta de 1.400, tá bom? O imóvel vale 2 milhões, eu vou mandar 1.400 para o proprietário. A pergunta que eu te faço é, se ele não chegar em 1.400, se não vai subir nada, eu preciso saber isso do senhor. Não, manda lá para ver o que acontece. É isso que ele vai te responder. Você volta e insiste. Eu preciso saber do senhor. Porque se ele não tiver uma contra que seja razoável, o senhor tem o seu tempo de trabalho, eu também tenho o meu, e acho que o senhor não quer perder tempo, eu também não. Eu preciso entender do senhor qual que é realmente o seu preço de chegada. Se não chegar em 400, o senhor não fecha? Ponto, é assim. Não adianta ficar pisando em ovos para lidar com o cliente, com o proprietário, porque eles fazem de propósito para mexer com o seu bolso, com o bolso do corretor, vai extenuar, esticar a corda, estressar a corretagem. Se você não tiver uma pegada mais forte, você fatalmente, de 6%, vai fechar com 2, com 3. E não adianta entrar no jogo do cliente. Já vou ser muito claro com o corretor. O corretor que entra no jogo do comprador não faz bom negócio. Não adianta você chegar para o proprietário e falar assim, sabe o que é? A sua garagem é apertada, ele falou que precisa de muita reforma, o condomínio é alto. Sabe o que o cara vai falar? Vai estressar e vai falar, olha, sinceramente, pode passar esse cliente aí que eu tenho outros interessados. Não é esse o caminho. O caminho é exaurir nas perguntas e entender qual é a zona de barganha dele. Numa negociação tem duas coisas que o corretor tem que entender, e não é só corretor, qualquer negociação, venda de carro, venda de imóvel, venda de um celular para um amigo, tudo tem seu ponto-alvo e ponto de reserva. Ponto-alvo é aquilo pelo qual eu desejo vender. Pô, eu gostaria muito de vender por este valor. Desejo. Ponto de reserva é aquele valor que eu não abro mão de vender. Menos que isso, começa a afetar o meu patrimônio, o meu desejo de venda, a minha realidade de venda, de negócio. Vou perder dinheiro. Né? Qual que é o trabalho do corretor? Entender qual é o ponto de reserva de cada um. Se o corretor conseguir fazer perguntas para entender o ponto de reserva de cada um, ele sai com sucesso na negociação. Qual é o valor pelo qual o cara deseja vender? Qual é o valor pelo qual ele não abre mão de vender? O comprador é a mesma coisa. O desejo dele é pagar 1.400, mas até quanto ele chega? Qual é o valor realmente que ele pagaria por esse imóvel? Eu vou dar uma última dica aqui para o cara que é muito duro na queda, que eu já usei e funciona, só que aí fatalmente os seus honorários vão acabar diminuindo porque é o último recurso que você usa. Quando você está vendo que você está perdendo o negócio, isso você só vai usar nesse momento. Você está vendo que o negócio está abrindo, não está fechando, e o negócio é bom. Né? Você está vendo que ali você está trabalhando com valores muito altos. Ponha o comprador e o proprietário na mesa junto com você.
no teu escritório. Alinha isso. Os dois ali vão entrar num acordo e o negócio vai chegar. Só que, obviamente, não tem como não ser diferente, a sua comissão não vai ser 6%, vai ser provavelmente entre 4% e 4,5%, mas o negócio sai. Bacana, Fred. Vamos falar agora um pouco da preparação mental do profissional, né? Como ele pode fazer, que técnicas ele pode utilizar para ficar mais tranquilo, menos ansioso, especialmente quando ele está lidando com um cliente duro na queda. Um fator importante nesse processo é ele ter conhecimento, né? Ter conhecimento de tudo que permeia esse dia seguinte na negociação. Um fato importante é nunca marcar uma reunião para negociar no mesmo dia, se você não estiver preparado com todo o assunto que é pertinente para a negociação. Então, procure estar preparado. Preparado em ter conhecimento de todo o processo que envolve essa negociação. E se você não estiver suficientemente preparado ou acha que não tem conhecimento, leve alguém para a reunião que tenha esse conhecimento para dar segurança para a negociação. Existem algumas técnicas que eu vou mencionar agora que são importantes para a negociação, e isso é uma obviedade, mas que essa obviedade, eu tive um guru que dizia o seguinte: o óbvio só é óbvio para olhos treinados. Então, pode parecer óbvio, mas se você não mostra, deixa de ser, né? Na obviedade não é tanto assim. Então, cara, você vai para uma negociação no dia seguinte, pô, não vai sair para uma balada, não vai beber, tem uma noite tranquila de sono, né? Prepare-se para a reunião, é um fechamento, então você tem que estar preparado, tem que sair à noite, beber, nada disso, não beba nesse dia. Não parece, mas o álcool atrapalha a conexão dos neurônios, atrapalha pensamentos, tira reflexos, então fique preparado nessa noite. Tenha boas horas de sono, tome um bom café da manhã, algo que não vai te deixar com fome, um bom café para te deixar atento ao processo da negociação. E por último, tem uma técnica que é uma respiração que você faz através do diafragma para oxigenar o cérebro, né? Você relaxa o diafragma. Faça esses exercícios várias vezes para você oxigenar o cérebro, porque a oxigenação do cérebro permite raciocínios mais rápidos, permite uma memória mais atenta, para que você traga à lembrança questões que podem ser pertinentes ali no momento da negociação e também provoca um relaxamento da adrenalina e do estresse que é provocado antecipadamente a uma negociação, isso é natural. Fred, em negociação, muitos teóricos falam sobre a zona do acordo possível, né, a ZOPA. Como o corretor de imóveis pode identificar que ele está, né, chegando nessa zona e como ela é benéfica para as partes envolvidas na negociação? A ZOPA, a zona de possível acordo, ela é identificada quando você tem a intersecção do ponto-alvo e ponto-reserva, tanto do comprador quanto do proprietário. Eu vou comentar aqui, daí ou o corretor desenha aí no papel ou tem uma imagem tridimensional do que eu vou comentar. Então, vamos voltar para a venda do imóvel de 2 milhões. Suponha que há uma oferta do comprador de 1 milhão e 400. Esse 1 milhão e 400 é desejo dele, é quanto ele desejaria pagar no imóvel. 1 milhão e 700 é o ponto de reserva dele, é o máximo que ele paga pelo imóvel. Ele não abre mão de pagar mais do que 1.700. Se ele pagar mais de 1.700, compromete a renda dele, compromete as finanças dele. Então, esses são os pontos. Suponha que o proprietário ele queira vender o imóvel por 2 milhões. 2 milhões é o desejo dele. Ele deseja vender o imóvel por 2 milhões. E suponha que 1.650.000 seja o valor que ele não abre mão, menos do que isso ele não vende o imóvel porque compromete as finanças dele. Ou ele acha que todo o investimento que ele fez no imóvel, mais a rentabilidade dos anos, chega nesse valor, eu acho que esse valor é justo, menos do que isso ele não vende. De 2 milhões a 1.650.000, ponto alvo 2 milhões desejo, ponto reserva do vendedor 1.650. Comprador, imagine isso aqui gráfico, então você põe essa linha de baixo e põe a linha de cima do comprador. 1.400 desejo, 1.700 reserva, ele não passa disso.
Entre 1.700 e 1.650, você tem um ponto que é uma chamada zona de possível acordo, ou seja, a negociação sai entre 1.700 e 1.650. Né? 1.660 fecha, fecha, 1.670 fecha, fecha. Dentro desse intervalo, de 1.650 a 1.700, chamado a ZOPA, fecha-se o negócio. Muitas vezes, a ZOPA só vai acontecer quando você flexibiliza os seus honorários. Suponha agora que o proprietário ele trabalhe numa zona de negociação entre 2 milhões e 1.750. 1.750 ele não vende por menos disso, porque ele acha que menos do que este valor ele está perdendo dinheiro, não lhe interessa, não adianta insistir, ele não vende por menos de 1.750. E o comprador não sobe mais do que 1.700. Portanto, você não tem uma zona de possível acordo. Não existe uma intersecção de valores para você chegar no negócio. Só vai haver negócio se você flexibilizar os seus honorários. Se fizer uma conta de 1.750 menos 6%, você vai ver quanto ele tem livre na mão. E, colocando os seus honorários à disposição, você vai fatalmente entrar na zona de possível acordo e chegar no 1.700, ou seja, você vai ter que abrir mão de 50 mil dos seus honorários para ter uma ZOPA em 1.700. O primordial nisso tudo, nessa teoria que eu coloquei agora, é entender quais são, já mencionei isso, mas vou reforçar, o ponto-alvo e o ponto de reserva do seu cliente, tanto do proprietário quanto do comprador. Se você não tiver isso entendido, e isso só se consegue fazendo perguntas extenuantes e perguntar. Qual é o seu ponto? Onde você deseja? Você não abre mão? Quer dizer que se esse negócio não fechar por esse valor, você não fecha? Eu preciso entender. Né? E a mesma coisa do vendedor. Para você descobrir qual é o ponto-alvo e o ponto de reserva. Corretor que tem a habilidade de descobrir qual é o ponto-alvo e o ponto de reserva, tanto do proprietário quanto do comprador, são os grandes fechadores de negócio. Perfeito, Fred. A gente vai chegando, né, na nossa última pergunta. Vamos falar um pouco sobre a tomada de decisão do cliente. Ele visita o imóvel, ele gosta do imóvel, ele gosta das condições, mas mesmo assim ele apresenta uma indecisão, seja por qualquer motivo. Como o corretor de imóveis pode lidar com essa situação sem parecer ser intransigente ou até mesmo afobado? Isso é uma pergunta muito boa. Você trazer o cara para a realidade do valor do imóvel é uma coisa muito difícil. Né? Uma das técnicas que você usa são as técnicas de persuasão. Mas a técnica de persuasão, você tem duas técnicas muito interessantes, que é a pressão do tempo, né? E a outra técnica é isso não é tudo. Aqui a mídia usa com frequência. A pressão do tempo, dentro do mercado imobiliário, ela tem uma linha muito tênue para ser colocada, para o cara entender que você não está falando isso com o simples propósito de ele abaixar o preço do imóvel ou disponibilizar o imóvel à venda ou trazer ele para a realidade. Você tem que trazer fatos para ele. Então, hoje, como é que está o mercado hoje de terceiros? Eu não estou falando de lançamento, eu estou falando de terceiro. Isso vale para o mercado de terceiros, eu vou falar. Hoje você tem muito pouca oferta e uma demanda muito grande para imóveis de 3 milhões para cima. Então, trazer o cara para essa realidade e dizer, olha, ok, você está com o seu imóvel nesse valor, eu estou entendendo, mas a gente está com uma oferta muito grande, a gente está com uma demanda muito grande, realmente procurando imóveis. Mas, mesmo o senhor entendendo isso, achando que o seu imóvel está valorizado nesse ponto, eu tenho aqui uma listagem de outros imóveis que estão um pouco mais barato, que estão com um preço inferior, com a mesma qualidade do seu imóvel. Né? Como a gente tem muita gente procurando, e eu entendo, lógico, que o senhor está dizendo que seu imóvel vale isso, e que tem poucos imóveis tão qualificados quanto o seu, mas os imóveis que estão qualificados como o do senhor,
eles estão com um preço mais satisfatório. Como tem muita gente procurando, outros imóveis vão ser vendidos, o senhor fatalmente, para tentar vender o seu imóvel, vai ter que acomodar o preço. E eu vou dizer uma coisa, o corretor que acompanha muito bem o processo de imóveis, pode ter certeza do que eu estou falando e já está acontecendo. Os preços já estão sofrendo acomodação. Por quê? Houve uma subida aí muito grande agora de preço de imóvel no mercado de terceiros, justamente por isso, porque a gente tinha uma oferta, uma baixa oferta e uma alta demanda provocada pela queda da taxa de juros, e um favorecimento do financiamento bancário pelo governo. Então, você teve aí atrelado a isso, uma procura muito grande de imóveis. Os proprietários enxergaram isso e começaram a subir o preço. Por outro lado, a pandemia trouxe uma acomodação na busca desses imóveis e as taxas de juros estão subindo. O que os proprietários estão fazendo? Já estão entendendo que tem que começar a baixar o preço do imóvel, apesar de você ter pouca oferta, porque teve muita venda no mercado, para poder acomodar a realidade. E anotem o que eu vou dizer, corretor de imóvel. Daqui 2 anos, quando todos esses lançamentos estiverem prontos, que estão acontecendo aqui na cidade de São Paulo, eu não sei como é que está aí no Rio de Janeiro, não acredito que não seja diferente, porque eu sou especializado no mercado de São Paulo, mas acredito que, de uma forma geral, as incorporadoras e construtoras estão aí com um boom de lançamentos concentrados aí pelo Brasil afora. E isso aconteceu meados deste ano passado, então daqui 2, 3 anos a gente vai ter uma boa carga de imóveis no mercado. O mercado de terceiro vai se acomodar, vai entender que os preços que estão sendo pedidos eles estão fora de propósito, porque vai competir diretamente com os imóveis lançados, novos e mais bem estruturados e acomodados para aquilo que os compradores estão buscando. Então, o proprietário vai começar a enxergar isso e a gente vai ter daqui 2, 3 anos, a gente vai ter uma boa linha de trabalho, onde o processo se inverte, né? Aí você vai ter o corretor com a bola, sendo a bola da vez, não o proprietário nem o cliente. Muito bacana, Fred. Aqui no Rio também, né, você falou, o mercado imobiliário se comportou muito bem na pandemia, né, apresentando ótimos resultados. E realmente, assim, eu queria agradecer aqui a tua participação com a gente no Cresce Entrevista. Muito conteúdo de qualidade mesmo para o dia a dia do corretor. Queria agradecer aqui mais uma vez a sua participação no nosso programa, Fred. Muito obrigado pelo convite e sucesso para todo mundo, para todo corretor de imóvel. E logo, logo vai ser a nossa vez de não ter tanta dificuldade para uma negociação como a gente está tendo ultimamente. Com certeza. Tchau, tchau. Valeu. Um grande Obrigado, abraço. Fred.